O Canal Pet está de volta e olha os nossos destaques da edição de hoje. Cuide bem do coração de quem você ama. Seu companheiro também deve passar por um check-up. Montar um aquário em casa pode ser mais fácil do que você imagina. E ainda tem artesanato, produtos e serviços para a sua melhor companhia bem ali na orla da Atalaia. E o Canal Pet descobriu porque um é pouco, dois é bom e vários são apaixonantes. Continue com a gente, o seu Canal Pet de hoje está só começando. Ter um aquário em casa não é difícil, mas é preciso alguma dedicação, pois os peixes absorvem qualquer mudança no seu habitat. A dica do Canal Pet é: quando resolver ter o seu próprio aquário, procure aprender com alguém que entende de montagem e dos cuidados necessários. Aqui a gente tem um beta. Esse peixe é um peixe que ele sobrevive bem no aquário sem a necessidade do filtro, certo? Por isso que esse aquário aqui ele é pequeno, ele tem apenas a água. Na hora que enche esse aquário aqui, a pessoa tem que estar ciente disso, a gente sempre explica isso para o cliente. Tem que colocar o condicionador de água, que é para neutralizar o cloro, cloramina, os metais pesados que tem na água. A gente coloca isso aqui. O peixinho, a gente tem que deixar ele uns 10 minutos boiando, ele sai daqui num saquinho com metade água, metade oxigênio, deixa ele 10 minutos boiando e depois desses 10 minutos pode soltar ele. Para a montagem de um aquário nesse tamanho aqui, desse porte, é necessário ter uma iluminação, uma filtragem. Você tendo esses equipamentos aqui, você parte para a parte interna, que seria o cascalho decorativo. Nesse caso aqui, como seria um aquário para King, é um peixe que se colocar planta ele vai comer, então já coloca um cascalho e umas pedras que deixam a água um pouco alcalina, certo? Aí então pode ser um cascalho decorativo que ele tende um pouco a subir a alcalinidade da água. A parte de pedra, tronco, as ornamentações artificiais, que são as plantas, os enfeites, vai depender muito do gosto de cada cliente. Tem crianças que gostam muito de botar o Bob Esponja, os personagens, né, dos desenhos animados que eles assistem. Mas também tem os clientes que querem mais uma coisa puxado para o natural. Então ele pode colocar bastante planta artificial, porque nesse caso aqui, nessa configuração, não serve para um aquário com planta natural. Aí já seria uma outra configuração, com a outra iluminação e um sistema de CO2. Bom, como eu já expliquei aqui com relação ao aquário, o aquário básico, nós falamos primeiro do peixe beta, que pode ser colocado na beteira sem necessidade de um filtro. Aqui já é um aquário para colocar peixes pequenos, que já tem uma iluminação, já tem uma filtragem externa. E aqui agora, nós vamos falar agora de um tipo de aquário, ele é importado, é um aquário que ele é chamado de plug and play, porque ele já vem com tudo junto. Ele é um aquário que ele vem fechado, isso é muito bom porque você não tem o risco de perder os peixes, porque tem peixes que acabam pulando do aquário, é normal. Ele já vem um conjunto, ele é em vidro, apesar dele ter essa borda curvada, todo mundo acha que ele é em acrílico, mas ele é em vidro. Ele tem uma iluminação de LED, que já é acoplada nele, ele tem a parte de filtragem acoplada, mas a parte interna, como você pode ver, ele é um aquário que ele vem pelado, ele vem sem nada dentro. Por quê? Aqui o cliente vai ter a opção de, mais uma vez, como ele fez naquele aquário básico, ele entrar com a parte de cascalho, de enfeite. Bom, o aquário já está cheio, a gente já colocou a quantidade de água exata, o filtro já está ligado. Agora a gente coloca o peixe para pegar. O peixe, quando sai da loja, sai assim, metade de água e metade de oxigênio. Aqui agora a gente coloca o peixinho boiando aqui para pegar a temperatura. Enquanto ele está pegando a temperatura de 10 minutos aqui, a gente já vem colocando o condicionador para neutralizar o cloro que tiver na água. Você pode colocar a água da torneira mesmo.
A quantidade do condicionador, isso depende muito de cada fabricante. Esse, por exemplo, uma tampinha dessa, 5 ml, ele neutraliza o cloro de 200 litros de água. Mas tem um outro tipo de condicionador de água que é uma gota para cada litro. Acaba ficando um pouco mais fácil, porque como esse daqui, se eu colocar uma tampinha aqui, seria para vários aquários desses. Não pode colocar a colônia de bactéria antes do condicionador, porque ainda tem cloro na água. É indicado primeiro colocar o condicionador. Aqui a água já está circulando, o filtro está ligado. A gente agora entra com o acelerador biológico, que é para poder colocar os peixes. Lembrando que o acelerador biológico, já que a gente está antecipando um processo para poder colocar o peixe logo, é interessante que a gente coloque o condicionador hoje, coloque amanhã novamente durante 7 dias. Esses 7 dias que você iria ficar sem o peixe em casa, você está acelerando isso, mas para que o aquário mantenha um equilíbrio total, você vai adicionando isso todos os dias durante uma semana. A quantidade exata das colônias de bactérias que vai ser colocado, o acelerador biológico, depende muito de cada fabricante, assim como o condicionador de água. Cada fabricante tem uma quantidade estipulada que você vai seguir. Quando a gente passa para o cliente, a gente já passa a quantidade exata. É interessante colocar nesse primeiro momento, nessa parte que vai ser a filtragem do aquário, a gente coloca um pouco dessa colônia de bactéria aqui, que é para ela já começar a parte de biologia do aquário. A gente coloca um pouco lá em cima e também no aquário a gente coloca o acelerador biológico. Pronto, já passados 10 minutos, o peixe já está aqui há 10 minutos no saquinho, pegando a temperatura. Aí qual é o processo de soltura? Vai abrir o saquinho. É interessante como esses 10 minutos já estabilizou a temperatura que estava na água com a do saquinho. Agora a gente vai estabilizar o pH. A gente abre um pouco o saquinho aqui, coloca um pouco da água que está no aquário dentro do saquinho, para que o peixe comece para que a água possa equilibrar o pH de uma forma que não venha agredir o peixe. Vai mexendo, misturando. Aqui já está misturado a água, o dobro de água que estava. Qual é o processo para soltar agora? Não é interessante soltar o peixe com a água que foi no saquinho. Esse peixe ele ficou dentro do saquinho por algumas horas, ele acabou um pouco poluindo essa água, então é interessante que, já que fez a equalização da temperatura e agora do pH, aí agora pega uma redinha, solta o peixinho em um vasinho e coloca o peixe sozinho. O aquário já está pronto. Agora aqui a gente acabou explicando e mostrando a montagem de um aquário plug and play. Esse é um aquário básico, mas é um aquário que já vem completo, é rápido de montar, mas também tem um outro tipo de aquário. Por exemplo, esse aquário aqui é um aquário totalmente artificial, com exceção dos peixes. Mas existe o aquário com plantas naturais, existe o aquário de água salgada, tanto com peixe como com corais. Isso daí vai depender do gosto de cada cliente. Isso aqui não tem limite. O gosto que o cliente tiver, a ideia que ele tiver, a gente vai e faz. Depois do intervalo, cuide bem desse coração. Cães e gatos também podem ter problemas cardíacos. E um espaço dedicado aos amantes dos pets na Orla da Atalaia. O Canal Pet volta já. Você já se perguntou como anda o coraçãozinho do seu animal de estimação? Então saiba que as cardiopatias são silenciosas e podem até não apresentar sinais. Existem aqueles sinais clássicos que seriam tosse, dispneia, ou seja, aquele cansaço excessivo, cianose, que é a língua mais arroxeada, aumento de volume abdominal. Aqueles cães de raça grande, eles ficam mais quietos, não querem andar, não querem correr, corre um pouquinho já para, tem mais restrição de exercício. Isso são sinais que chamam mais atenção.
Mas o fato de o animal não ter sinal clínico não quer dizer que ele não tenha uma cardiopatia. Ele pode ter a cardiopatia e estar de forma subclínica. Poodle, Tekel, o Spitz, e aí engloba, na verdade, todas as raças pequenas, que tem predisposição a uma doença que a gente chama de doença mixomatosa valvar. É uma degeneração da válvula. Isso normalmente começa o animal começa a apresentar os sinais dessa doença a partir dos 5, 7 anos de idade, que é quando a gente começa a fazer o diagnóstico. Então a gente indica que a partir dos 7 anos de idade, esses animais façam avaliações periódicas com o cardiologista. Cães de raça grande, a gente ressalta aqui o Boxer e o Doberman, tem predisposição a uma doença que a gente chama de cardiomiopatia dilatada. Essa doença ela se apresenta um pouco mais cedo. Então, animais acima de 5 anos, a gente já indica essa avaliação periódica. Os gatos são mais sutis, então muitas vezes eles têm a patologia e não apresentam nada, não tem sinal clínico nenhum. Então, nos gatos, o ideal é que esses animais façam avaliações cardiológicas, independente de ter sinal clínico ou não. E muitas vezes vai no veterinário, ele não tem sopro, ele não tem nada, mas ele pode ter a cardiopatia. E aí precisaria de uma avaliação mais detalhada. E existem as cardiopatias congênitas, que acomete mais algumas raças, mas pode apresentar em qualquer um. Então, alguns animais que não desenvolvem, aqueles cachorrinhos pequenininhos, que os irmãos crescem e ele não, está sempre cansado, com a barriguinha grande, ele pode ter uma cardiopatia congênita e precisa de uma avaliação mais cedo. As cirurgias cardiovasculares têm evoluído muito nos últimos anos. Então, no Brasil, a gente faz basicamente as cirurgias de cardiopatias congênitas, que apesar de ser congênitas, às vezes a gente faz de animais adultos, 5, 6, 7 anos de idade, que é quando vai ser detectado e quando faz exame, quando apresenta sinais clínicos. E aí a gente tem estenose de pulmonar, estenose aórtica, comunicação interventricular, tem várias patologias que a gente pode e deve fazer cirurgia nesses casos. A obesidade, ela não gera muitas cardiopatias como no ser humano. Então, a gente não tem muitos problemas. O infarto, que acontece muito no ser humano, que é a principal patologia no ser humano, a gente raramente tem isso nos cães. Porém, o sobrepeso leva a algumas dificuldades respiratórias que podem piorar uma cardiopatia. O que a gente recomenda é cobre sempre do seu veterinário exames do verme do coração, exames específicos para o verme do coração para fazer a prevenção, avaliação pré-cirúrgica. Independente da idade, o eletrocardiograma é indicado em todos os pacientes. A gente tem pego arritmias em animais novos, 7 meses, 1 ano de idade, clinicamente bem, quando a gente vai fazer a avaliação pré-cirúrgica, detecta determinadas arritmias. Não é o comum, mas a gente tem pego. Então, o eletrocardiograma sempre em todos os exames pré-cirúrgicos e o ecocardiograma, se esse animal apresenta sopro ou se ele tem acima de 7 anos de idade, a gente indica também. O verme do coração, que é chamado de dirofilariose, é uma doença endêmica na nossa região. Infelizmente, está cada vez mais comum. Uma doença que existia há uns 20 anos atrás, ela desapareceu no Brasil e há alguns anos, uns 8, 9 anos atrás, ela voltou com bastante força no Brasil inteiro, principalmente em regiões litorâneas. E o que a gente vê na rotina, que na maioria das vezes é um diagnóstico acidental. Então, o paciente vai fazer um exame por algum outro motivo, uma avaliação pré-cirúrgica, e a gente acaba detectando o verme. Por isso que a gente indica que converse com o seu veterinário, peça os exames específicos, sempre vai tomar vacina, pede o exame específico e faça uma prevenção. E aqui uma observação, que apesar de ser conhecido como verme do coração, ele causa muito mais problemas respiratórios do que cardiológicos, porque o verme passa pelas artérias pulmonares e causa lesão pulmonar. Por isso que um dos principais sinais clínicos é tosse ou cansaço. Quando ele está numa quantidade maior, chega a cair dentro do coração realmente, aí ele pode provocar cardiopatias mais graves. E pode levar ao óbito. E pode levar ao óbito. Na Passarela do Artesão, na Orla da Atalaia, a Estampete Aju é um cantinho reservado para os amantes dos animais. No espaço, um grupo de amigos e empreendedores expõe sua arte e oferece produtos e serviços para um público bem exigente. Aqui é possível encontrar de tudo para os pets.
lojinha colaborativa para os pets e para os pet lovers. Hoje nós estamos com aproximadamente 20 microempreendedores, cada um com segmento, com produtos, artesanatos, serviços, tudo para quem ama e para eles também, que são a nossa razão de tudo, né? Na marcenaria, as peças vão desde móveis para gatos até os comedouros mais altos, bastante procurados. Evita problema no pulmão, de refluxo, tudo. Entre cosméticos e brinquedos, as roupinhas são sempre destaque. Nós aqui estamos com uma clientela fiel. O que nos surpreende muito é a saída que está tendo para os gatos. Os gatinhos estão tomando conta, mas também os cachorrinhos também são muito amados, como sempre. Muitas coisas são vendidas, nós temos muita variedade, mas o nosso campeão de vendas é os bonezinhos para os cães. Claro, aqui quem comercializa produtos para pet também tem filhote pet em casa. E na hora da dúvida, eles são até modelos. Além dos produtos na passarela do artesão, na orla da Atalaia é possível encontrar também serviços. Se você tem um gatinho, tem Pet Sister. Se você tem um cãozinho, tem um doguinho, Hotel Puguinho, né? Então, assim, hotel domiciliar, né, para pequeno e médio porte, como se estivesse em casa, mantém uma rotina de como está em casa mesmo, sobe no sofá, dorme em cama, brinca com a tia, come pipoca se deixar, né, assiste filme. Nós demos todo o suporte e treinamento para poder levar assistência médica animal para todos os públicos, desde a classe A, B e C. Alguns produtos são diferenciados mesmo. A artesã Lúcia fabrica, por exemplo, joias e bijuterias para pets e pet lovers. Conheci as meninas numa feira e elas me fizeram essa proposta de trazer para cá só produtos pet, para os donos dos pets. E aí os donos também quiseram para os bichinhos, então eu comecei também a trabalhar agora com as coleirinhas e enfeitezinhos para os bichinhos. Depois do intervalo, escolher quem levar para casa. Pense numa tarefa difícil. O Canal Pet de hoje volta já. Ele é amoroso, obediente e sua dedicação pela família não tem limites. Muito inteligente, está sempre disposto a aprender. E se conviver com um Golden pode ser tão apaixonante, calcule aí ter a casa cheia. Eles são brincalhões, atrapalhados e muito, mas muito fofos. E foi esse combo, digamos, da meiguice que atraiu a Analice. Eu estava atrás de uma raça tranquila, equilibrada, que fosse de fácil manejo, que se desse bem com qualquer animal e com qualquer faixa etária de humanos, né? De tanto criança como idosos. Então eu estava procurando um cachorro que se encaixasse em todos os perfis. Porque eu gosto de sair muito e passear e gosto de estar no meio de muita gente e com cachorros. Então eu busquei uma raça que completasse esse perfil, né? Que entrasse dentro desse perfil. Hoje, ela cria 12 cães. Entre eles, além dos Goldens, Border Collie e o que chamamos de SRD, o vira-lata. Bagunça, danação, aqui não falta.
filhos de Analice vieram, claro, os filhotes, e foram muitos. Além de tutora, Analice também é criadora de Golden. Mas olha, daqui eles não saem antes de 60 dias. Porque é o tempo necessário para que eles aprendam com a mãe, aprendam, no caso deles, eles aprendem com os outros cães, eles se socializam, eles aprendem a se comunicar. Além do que, eles ficam mais com a mãe, eles ganham mais imunidade porque eles estão mamando. A gente só entrega o bebê com 60 dias, que é o prazo, para mim eu entregaria com 90, mas é o prazo, assim, a margem de segurança para a entrega de um filhote, seja qual raça for, é com 60 dias. E a mãe da próxima ninhada está vindo de longe. A gente tenta não ficar, porque a gente não quer correr o risco de... Nunca correu, mas a gente não quer consanguinidade. A gente não quer nenhum parente junto, assim, não reproduz parentes. A gente pega cães de outros locais. Na verdade, assim, nasceu aqui uma família, né, de filhotinho. Aí a gente pega e traz outro filhote de fora, outra matriz. Agora mesmo a gente está trazendo uma do Canadá. Para os futuros tutores de Goldens, aqui vai uma dica sobre brinquedos. Se você entrega o brinquedo certo, tudo faz a diferença total. Não adianta você comprar um brinquedo para um Shih Tzu e dar para um Golden, porque a mordida dele é mais forte. O que você tem que fazer? Você colocar brinquedos mais rígidos, ossos limpos, porque senão faz uma sujeira, a não ser que você esteja disposto a dar banho o tempo todo. E aí você coloca brinquedos rígidos apropriados para cães de grande porte. Não são os mais bonitos, né? Mas são os essenciais para que ele não morda o fio do seu celular, não pegue o controle da TV, porque eles vão associando. E aqui vão mais algumas dicas para você que já resolveu que o Golden vai ser sim o seu melhor amigo. Eles são cães de fácil manejo, embora pareça que é complicado, não é. Pequenininho é bagunceiro, qualquer raça, não tem para onde correr. Eles geralmente tomam banho em 20 dias, pode até demorar um mais, dependendo do que ele apronte, né, no caminho. A ração tem que ser, de preferência, super premium, porque é um cachorro que tem um biotipo que desenvolve rápido, né? Uma estrutura óssea que cresce com muita facilidade e rapidez. Então, é recomendado dar uma ração de boa qualidade. Escovar, pentear. Eu geralmente penteo todos os dias, mas eu faço como se fosse um carinho. Mas isso é mais para que o pelo não fique na nossa vida muito tempo, né? Porque eles largam muito pelo. E é claro, brincar, brincar, brincar e brincar de novo. Mas as atividades vão depender muito da idade do seu pet. No mais, amor. Muito amor. E o Canal Pet de hoje vai ficando por aqui. Continue mandando fotos para o nosso WhatsApp. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e não deixe de ativar o sininho. Acesse as nossas redes sociais e não esqueça, domingo é dia de Canal Pet.